Acabou agora Flamengo 1, Central Córdoba 1, quer dizer, Central Córdoba 1, Flamengo 1. Central Córdoba 2 jogos contra o Flamengo, sai com 4 pontos em seguida da Libertadores. Cara, o que mostra como os times brasileiros são fracos dentro dessa competição, né? Se não fosse talvez o nosso momento econômico, como que a gente estaria nessas competições? Será que a gente estaria tão perto de passar a Argentina em títulos? Né? Será que a gente teria o Flamengo com bicampeonato nos últimos 2 anos? Será que a gente teria o Palmeiras com bicampeonato? E aí eu não estou falando do Flamengo, não estou falando do Vasco, não estou falando de qualquer outro time em cenário sul-americano, estou falando de todos, inclusive São Paulo, Santos. Né? Que o Santos foi ganhar com o Pelé e com o Neymar. Né? Fora isso, ele perde muito. Quando você pega os confrontos, quantos times brasileiros pequenos foram lá na Argentina e venceram grandes times? A gente para pensar Paysandu ali, talvez, né? O Goiás, se não me engano, venceu também um outro grupo. O Chapecoense venceu ali o Independente. Mas vamos pegar um time, um River Plate no auge. Pega um time que foi aqui, que estava mal e ganhou. É difícil você lembrar um, tá? É difícil você lembrar um. Agora, se você pega um time brasileiro bom, você lembra um monte de pé de rato de lá que veio aqui e ganhou. Ou ganhou aqui ou ganhou lá, entendeu? Então, assim, é impressionante que os brasileiros sofrem para jogar essa competição. Eu estou falando do Flamengo, um super elenco, um super time, com um bom treinador que é o Felipe Luiz. Acho que está passando por um momento conturbado, acho que faz parte da maturação. A gente tem que lembrar que o Felipe Luiz virou o treinador ontem, né, galera? Se a gente pegar tá, até o início do Guardiola, tá, o Guardiola teve alguns momentos ruins no início dele do Barcelona, depois o time se acertou e se tornou o que é. Não estou dizendo que o Flamengo vai ser isso, tá? Estou dizendo que a gente tem que ter paciência com o Felipe Luiz também, para não começar a queimar, né? Porque quando se trata de Flamengo, é 880, né? Você ama ou odeia. No caso, eu odeio do fundo do meu coração, mas falando aqui de futebol, o Felipe Luiz acho que tem um bom trabalho, vai ser um grande treinador, é um grande treinador já, acho que vai ser muito mais. Algumas coisas você tem que aprender na prática, né? Acho que ele está aprendendo muito disso. Mas falando especificamente do Flamengo, o Flamengo se complica, tá? Porque apesar de ele estar vivo, tá a 3 pontos do Central Córdoba, ele fica não dependendo dele. Né? E quando você não depende de você, mesmo que o Flamengo ele possa ganhar os confrontos diretos, o último jogo é um LDU e Central Córdoba. Dependendo de como esse jogo chegar, o Flamengo pode chegar 3 pontos atrás. Né? O Flamengo chegando 3 pontos atrás, ele pode ganhar e mesmo assim não classificar. Mas vamos dizer que ele ganhe da LDU. Né? Que ele ganhe da LDU. Aí sim ele vai ter uma grande oportunidade se ligar da LDU. Né? Mas aí a gente pode ter de repente um Central Córdoba ganhando, abrindo 3 também. E aí a gente pode ter uma diferença, porque a LDU agora está com 7 pontos à frente do Flamengo, né? 7, a LDU tem 10, o Flamengo tem 4, 5, né? Então a LDU tem 5 pontos a mais. Então mesmo o Flamengo ganhando a LDU, ela ficaria 2, né? Então de repente um empate na última rodada pode classificar a Córdoba, dependendo do qual de saldo ali. Mas o Flamengo pode entrar na última rodada mesmo com o Tempo Tati ali ganhando, não dependendo dele, né? E assim, é uma vergonha o Flamengo chegar nesse momento da Libertadores não classificado. Contra Deportivo Tátira, contra LDU e contra Central Córdoba. Com todo respeito ao Córdoba, o Córdoba não pode jogar 2 vezes contra o Flamengo, que é hoje, se não for o melhor time brasileiro, o segundo melhor, no mínimo o segundo melhor, fazer 4 pontos. E principalmente ganhar Maracanã da maneira que ganhou. O Flamengo tem totais capacidade de vencer os jogos, o Flamengo cria bastante, mas tem que ser cobrado também do nível que o time pode jogar e do nível que o time tem jogado. Porque quando você pega o empate com o LDU lá, você leva em consideração a altitude e tudo, mas esse time da LDU não é um dos melhores times da LDU da história. Mesmo o Flamengo tem condição de ganhar lá. Em casa, o Flamengo, até do Deportivo Tati, o Flamengo ganhou de 1 a 0 fora, sofrendo bastante. Quem me garante que aqui no Maracanã vai ganhar com facilidade? Pode ser que ganhe de 5 a 0, pode ser que ganhe de 1 a 0zinho só sofrido, e aí complica pro saldo, né? Então, assim, vai pegar a LDU, né? Vai pegar a LDU em casa também, que é um time encardido, é um time fraco, como eu falei, mas se não cuidar, se não brigar, pode se complicar o Flamengo. 1 a 1, eu diria nem amargo, nem doce, um agridoce. Ele pode ser bom, mas ter ganhado é crucial. Ainda mais quando saiu na frente, ainda piora a situação do jogo. O Flamengo saiu na frente de um time pior, não conseguiu suportar para segurar o resultado, né? E aí tudo envolve ali, mas eu acho que o Flamengo classifica. Não sei se em primeiro ou segundo, por causa da pontuação, pode ser que ele só consiga classificar em segundo, mas eu acho que ele vai se classificar. Ainda porque eu acredito que ele vença os 2 próximos jogos. E aí, dentro da combinação, ele vai classificar. Mas
tá se complicando. Tá como o diretor, tá procurando pano pra manga, né? Tá dando sopa pro azar no time do nível do Flamengo. Era pra chegar na quarta rodada, mais um time como o Flamengo terá um calendário muito cheio, já praticamente classificado, para quem sabe já dar uma rodagem nos dois últimos jogos e poupar o time para dar uma descansada na temporada. Mas se complicou com esse empate. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior, mas o Flamengo não está ainda fazendo uma boa Libertadores, mas é uma competição longa. Pode chegar e se acertar. E se chegar no mata-mata, tem tudo para competir até ganhar a competição. Mas fica essa reflexão. Será que os times brasileiros, se não estivessem tão à frente financeiramente, estariam competindo em alto nível na Libertadores? Porque mesmo com tanto dinheiro, mesmo com situação muito melhor, eles ainda sofrem. Imagina se esses times não tivessem o tanto de dinheiro que a gente tem hoje. É isso, galera. Deixa o seu like, se inscreva no canal, segue nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii. E claro, a nossa parceira Bet de Capim, na descrição com bônus de até R$7.000 para o seu primeiro depósito.